bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e sonhar não custa nada. E eu estou aqui com Vini Menezes. Se querer fosse poder, Dragon Ball Evolution não existia. E estamos aqui continuando aquele assunto que foi iniciado lá num bem antigo sobre piores adaptações. Visto que a gente já estabeleceu o que é uma adaptação ruim, hoje nós vamos falar daquelas adaptações que gostaríamos que acontecesse. E, obviamente, no futuro a gente faz uma sobre aquelas que de fato existem e que são maravilhosas. Então, até esse dia chegar, fique com essas duas partes da conversa e vem com a gente que o papo tá muito bom. Eu separei aqui algumas HQs minhas, porque HQ tá sendo adaptada em massa pro cinema. Porém, sobre essa história aqui, que é a primeira que eu vou comentar, eu não queria que ela fosse adaptada pro cinema em live action. Fosse animação. No estilo dessas animações da DC, que são um pouquinho mais adultas as histórias, que é uma história da Marvel, escrita por Brian Michael Bendis, chamada Guerra Secreta. Não confunda com Guerra Secreta. Guerra Secreta. Guerra Secreta. Guerra Secreta do Nick Fury, né? Isso mesmo. Pra quem não conhece, uma sinopse rápida. Um país chamado Latvéria, que é governado pelo Dr. Destino, está financiando super criminosos terroristas nos Estados Unidos. E o governo decide não fazer nada a respeito devido ao fato dele ter boas relações com a Latvéria. Então, o Nick Fury reúne uma equipe de heróis para fazer uma missão Black Ops e invadir a Latvéria, derrubar o governo e depois ele apaga a mente de todos os envolvidos. E passa-se alguns anos e todos os envolvidos estão sendo caçados por assassinos latverianos sem eles nem lembrarem do porquê estão sendo caçados. Essa história seria incrível, uma animação espetacular. Por que eu digo uma animação e não live action? É justamente a pergunta que eu ia fazer. Seria impossível ter essa história representada da forma ideal no universo Marvel que a gente tem hoje. Por um motivo simples. Primeiro, que não tem mais Capitão América. Segundo, que a Latvéria não foi introduzida e provavelmente não vai ser igual é nos quadrinhos. Pra quem não sabe, a Latvéria é o domínio do Dr. Destino, né? Acho que quem não lê quadrinho não deve saber disso, né? Que o Dr. Destino, ele é líder ele é o déspota de um país que é chamado Latvéria. No final da história, aparece uma pancada de heróis. Aparece todo o quarteto, aparece os X-Men. Então, tipo assim, não tem como isso ainda, tá ligado? Seria sonhar demais. Pra tu ver, a equipe que ele manda, só a equipe que ele manda pra Latvéria não tem como ser reproduzida. Porque ela é Capitão América, Tremor, Viúva Negra, Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage. Tem gente que tá nas séries, tem gente que tá nas séries da Netflix, tem gente que tipo... O Demolidor, ele é um dos heróis que eu mais gosto. E por mais que eu queira que ele esteja no universo Marvel, com os outros heróis, eu não sei se ele casa tão bem assim no universo Marvel que a gente tem no cinema, tá ligado? Mas eu acho que ele conversa tanto com o universo quanto a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. Mas era exatamente isso que eu ia te falar agora. Eu acho que eles dois não conversam tão bem assim também, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, a Viúva Negra na batalha final de Guerra Infinita não faz sentido algum. Eu lembro de na época ver um vídeo dos irmãos Piologo e eles falaram tipo assim, porra, no filme do Pantera Negra a gente viu uma daquelas roupas e armamento dando sopa, porra, dava uma coisa pra Viúva Negra aí, tipo. Mas é óbvio que quando você quer ver um filme de quadrinho, você quer ver cada heróizinho funcionando de forma individual, tá ligado? Mas ainda assim, por ser um filme em live action, a gente não faz tanta suspensão de descrença quanto a gente faz, por exemplo, numa animação. É por isso que eu acho que a animação seria o jeito ideal. Ela pode ser mais quadrinho, sabe? Ter mais roupa, tanto que Guerra Secreta é maneiro. Todo mundo que participa da missão ganha uma roupinha furtiva, tá ligado? Que eu achava do cacete. A roupa do Homem-Aranha é muito maneira, aquela roupa preta e azul, com vários azuis assim. A do Wolverine e a do Demolidor também são muito boas. Eu gosto muito dessa história, cara. Queria muito que ela fosse adaptada. É uma das poucas boas coisas que o Brian Michael Bendis fez. Só pra deixar claro, essa opinião não é compartilhada. Não. Eu acho que ele é bom, cara. Ele é legal. Eu só acho que já passou a época dele, entendeu? Ele fez boas coisas na sua época. Eu concordo com isso. Brian Michael Bendis fez boas coisas na época dele como roteirista da Marvel. E a época dele já passou e, tipo, de 2010 pra cá não tava sendo mais a mesma coisa. Eu só acho ele fraco pra fazer finais de história. Tanto que Guerra Secreta, eu acho que o final poderia ter sido muito melhor. Mesmo sendo uma história incrível, eu gostaria que eles fizessem, sei lá, que nem fizeram com a adaptação em animação de Batman Silêncio.
que eles mudaram o final. Eu queria que eles fizessem a mesma coisa aqui. Porque o final aqui de Guerras Secretas foi meio que uma bagunça. Ele cometeu um erro do quê? Quando eu contei essa sinopse, qual é a parte que você mais quer ver? É eles invadindo a Latvéria, certo? É pouquíssimo mostrado. O que a gente vê mais é a galera do futuro tendo que aturar as consequências dessa missão que a gente não viu. Na verdade, o maneiro, a primeira e a segunda edição, ela tem uma narrativa excelente, ao meu ver. Porque ela é as duas ao mesmo tempo. Ela é o quê? Futuro, mostrando o futuro, a galera fugindo, e vários flashbacks mostrando a missão, entendeu? Só que na hora de dar uma conclusão, meio que eles se perdem um pouco. A primeira que eu destaquei aqui foi um livro daquele escritor Khaled Hosseini. Acho que esse é o nome dele, Khaled Hosseini. Escreveu 2 obras que eu gosto muito, cara. Assim, livros, assim, pra mim, perfeitos. Que é O Caçador de Pipas, que esse tem filme. Eu não gosto muito do filme, mas, cara, é surreal a história. Mas aí, esse foi o primeiro livro dele, que já foi, tipo assim, best-seller mundial. Aí ele fez o segundo, que é A Cidade do Sol. Esse vem retratando a vida das mulheres no Afeganistão. Ali já pros anos... acho que 80 e 70, assim. E aí ele acompanha a história de 2 mulheres. Uma mais velha, que, tipo assim, tem um marido, ela é vendida pra ele. Cria a esperança de que vai amar ele. Só que não, ele se revela o mesmo tipo de homem escroto que maltratava as mulheres, forçava a usar burca e tal. Meio que estuprava a própria esposa, né? Porque a esposa não queria. E aí, depois de um tempo, uma outra garota entra na história. Uma bem mais jovem. Depois de anos que essa já tava se acostumando e tal lá. E já começou a levar aquilo ali como normal, outra garota entra no cenário e ela começa a ficar com um pouco de inveja, mas depois eles criam uma situação ali de companheirismo para se defenderem daquela sociedade ali que oprimem as mulheres dessa forma, com violência. Cara, a história é muito, muito boa, é muito triste e, assim... Eu lembro claramente de ler esse livro na minha adolescência, assim, e ficar muito triste, tá ligado? Saber que essa é uma realidade. Esse livro não tem nenhuma adaptação. Daria uma baita adaptação. Se fosse bem feito, cara, é um filmaço. Acho que daria pra levar, acho que tudo. Com esse roteiro, assim, acho que é o melhor roteiro adaptado com o melhor filme. Esse é engraçado, que eu tava pensando que daria uma boa série. Esse não é filme, série. Porém, ela na teoria já é uma série. Só como é uma série de curtas, eu queria que fosse uma série longa. Não longa, tipo assim, sei lá, 1, 2 temporadas. No máximo 3. E fosse em live action. E detalhe, eu ainda queria que fosse feito pela HBO. Animatrix. Teria um detalhezinho. E esse detalhe nunca aconteceria na vida real, tá? Eu não gostaria de saber que se passa no universo de Matrix. Eu ia querer o quê? Que fosse uma série sobre a ascensão de máquinas conscientes na sociedade. E quando ela acabasse, quem, sei lá, prestasse mais atenção ou quem se ligasse ia perceber que aquele ali é o começo, ia dar no universo de Matrix, tá ligado? E detalhe, eu ainda ia querer as máquinas como protagonista, pra gente ficar do lado delas na história, pra gente achar a humanidade escrota. E quando acabasse a série, eles descobrissem que ia resultar no universo de Matrix... Ele te montar pra você pegar o ódio e tomar o lado, pra depois você ter subverter essa parada, né? Putz, eu fiquei maluco só de pensar isso, quando isso estava na minha cabeça. Eu acho que realmente não poderia ser um filme, porque a parada maneira do Animatrix é você ter estilos diferentes numa parada. Então, assim, não seria de animação, né, do Animatrix, mas poderia ser estilos diferentes de direção. Essa pegada de, tipo assim, cada diretor faz um episódio, porque essa é a ideia do Animatrix, né? Eu acho que poderia meio que traduzir isso pra linguagem de série, sendo dessa forma, sendo de uma forma de direções diferentes. Eu acho que conversaria com meio que a ideia original do Animatrix. Exatamente. Pra quem nunca viu Animatrix, são uma série de curtas que contam, não com muitos detalhes, né, por ser curtas, mas contam como a humanidade acabou perdendo a guerra para as máquinas. E ela justamente, em alguns episódios, mostra justamente o lado das máquinas. E alguns episódios dão exatamente essa sensação de você ficar do lado das máquinas, de você entender que a humanidade é escrota. Tanto que as máquinas, elas eram movidas à energia solar. E tem um episódio, que é o episódio onde a humanidade decide tampar o sol, pra poder não ter mais máquina. Eu sempre achei isso um absurdo de genialidade do humano. Não, mas tipo assim, o plano era tipo assim, tapa, mas depois solta, né? Quando elas perderem a energia, depois a gente solta e a gente vai ficar tudo bem. Tantos milhões de pessoas vão morrer. Aí foi tipo assim, é um preço a se pagar, tá ligado? A gente tem que ganhar essa guerra aqui. Eu acho que uma série disso seria o ideal. E tipo, por que eu falei da HBO? Porque uma série dessa não seria barata de se
fazer. Então, se fosse pra ser uma série igual essas de herói da DC da CW, nem faz. Não, mas assim, faz sentido que seja com a HBO, porque o direito de Matrix é da Warner, né? Então, Warner dona da HBO, tá tudo em casa. Eu acho que é uma oportunidade perdida, isso não está sendo feito nesse momento. Será que é porque não quer que fique muito parecido com Westworld, já pensou? Mas o Westworld não é essa pegada. É porque eu nunca vi também. Isso é o que eu pensava. Eu pensava que era um futuro onde máquina e os humanos vivem em sociedade, né? Isso não? Não. E eu não vou te falar, porque eu acho que você deve ver o Westworld. Esse é um filme que, ironicamente, é um filme feito pelos irmãos Wachowski, que é V de Vingança. Eu não gosto muito do filme. Eu tenho o HQ, como o Alan Moore escreve a trajetória da V e a trajetória dela junto com o V, né? É porque os dois têm esse nome de V. É muito legal porque ele constrói isso de uma forma que, tipo assim, ela tava numa... Sabe assim, como se estivesse na caverna de Platão. E aí, tipo, ela se abre e o V mostra pra ela um mundo que ela não sabia que existia. E isso é muito maneiro como você vê isso. Como que ela tava numa parada muito pequena e como os olhos dela se abrem. No filme... Tudo ficou muito simplório. Eu entendo que no filme você tem que comprimir a parada, complica. Então, não vou pegar tão pesado assim com o filme, que eu acho que pode ser complicado, mas eu acho que V de Vingança seria perfeito numa série, entendeu? Faz uma série ali de 5 a 8 capítulos, que você vai desenvolvendo ali. Tem um tempo pra desenvolver a parada que... Cara, fica legal, porque, por exemplo, vamos pegar a série de Watchmen, que eu queria deixar claro aqui que eu não gosto do final, mas aquela série teve tempo pra desenvolver algumas coisas ali nos personagens, né? Mas aí você queria uma série de V de Vingança que fosse tipo Watchmen. Não, peraí. Tipo Watchmen, eu só tô querendo dizer que foi uma série, é uma minissérie, ela é curta, deu tempo pra desenvolver ali as motivações, pra você entender e você ter uma ideia, porque o roteiro do Alan Moore realmente é muito denso, ele é muito cheio de camadas. E eu acho que uma série você vai ter mais possibilidade de conseguir pelo menos arranhar a superfície disso, entendeu? Coisa que um filme não consegue. E se você for ver aí, ó, olha as tentativas de filmes de obras de Alan Moore. V de Vingança, o Watchmen, tem a pior de todas, que é a Liga Extraordinária. Quando eu era pequenininho eu gostava da Liga Extraordinária. Até eu entender as críticas que você fazer aquele filme, tipo o Tom Sawyer, que nem era... E o pior é que a Liga Extraordinária, eu acredito que dava pra fazer um filme maneiro. Esse é o único que eu não posso falar porque eu nunca li, eu quero muito comprar pra ler. Eu não posso dizer se é realmente simples de adaptar, assim, se tem muita profundidade. Eu creio que sim, porque é Alan Moore, né? O meu problema com as obras do Alan Moore que foram adaptadas pro cinema, todas elas, é que eu acho que as obras do Alan Moore, elas, como todas, até nos quadrinhos, elas perdem muito do peso delas se uma pessoa não tem o conhecimento prévio de como funciona a HQ de super-herói. Porque o Alan Moore, ele subverte o gênero de super-herói, fazendo as histórias mais sérias, ela tocar em outros temas, e se o cara não tem contexto, ela perde um pouco da riqueza da história. Por exemplo, o Watchmen e Liga Extraordinária, eu acho que seriam ótimos filmes pra sair hoje, e não na época que saíram. Porque hoje o cinema de herói tem evidência, tá ligado? Um filme de Watchmen hoje, provavelmente ele sairia bem diferente do que saiu. Eu acho que ele sairia da forma mais... Por falta de palavra melhor, da forma ideal, sairia se fosse feito hoje, tá ligado? Sim, porque, por exemplo, a HQ de Watchmen, ela saiu depois de um tempo já de pessoas que estavam olhando quadrinhos, então elas já estavam acostumadas com aquele gênero lá. E aí o Alan Moore, beleza, vou subverter esse gênero. E aí subverteu. Na mídia TV não tinha realmente tanta conteúdo assim pra ser subvertido, né? Exatamente. Então, tipo assim, hoje que a gente tá nessa efervescência de super-herói no cinema, um filme de Watchmen hoje seria o... Tipo assim, ia cair com uma luva, sabe? Tem outra história aqui, de HQ, que também pra mim foi um cartucho queimado. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Um dos trailers que eu mais ficava vendo em loop na vida era o trailer de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Porque a maioria das pessoas que lê quadrinhos, tá? Saibam vocês ouvintes que não leem, saibam que os X-Men, pela maioria dos leitores da Marvel, é a melhor equipe da Marvel. A HQ, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ela... é pelo mesmo roteirista da Saga da Fênix Negra, que também, outra adaptação porquíssima. Fênix Negra é o cartucho queimado 2 vezes, tá ligado? E pra tu ver como bicho ruim é tenso, ainda chamaram o mesmo diretor, que já tinha falhado antes, chamaram ele de novo, e ele conseguiu errar de novo. A HQ,
ela conta uma história parecida com aquela que você viu no filme, só que tem algumas diferenças. São diferenças que fazem toda a diferença. Nossa. A primeira diferença que pra mim já mata muito da história é que na HQ tem os X-Men do presente e os X-Men do futuro. Ou seja, os X-Men que você tava acompanhando a toda a vida, de repente, eles receberam uma mensagem deles mesmos do futuro de que eles teriam que fazer coisas pra impedir um apocalipse que iria acontecer. No filme, é os X-Men do futuro e os X-Men do passado, ou seja, o presente, dane-se. Aí já criam umas paradas aí, que é o quê? X-Men Primeira Classe, excelente filme. É um excelente filme. Mas seja sincero comigo aqui, Vinícius. Aquele filme não parecia um reboot? Ele é um soft reboot. Não, soft não. Ele era um reboot total. Eu sempre reclamava disso. Mostrava o James McAvoy, o Charles, tomando um tiro e ficando paraplégico. Eu já entendia que era um reboot porque ele aparece andando. O Patrick Stewart aparece andando no X-Men de Wolverine. Então entenderam que, tipo assim, aquilo ele não conta mais, isso aqui é um reboot. Mas quando uniu as duas coisas, eu falei, ué... Estava sendo um reboot e aí alguém teve a medíocre ideia de falar, não, vamos juntar as duas coisas. Tá, agora eu vou te corrigir aqui. A ideia não é ruim. Por mais que eu tenha esse problema de ter o do passado e do futuro, eu não acho a ideia ruim. Por que que eu acho que queimou o cartucho? Porque nós nunca mais teremos essa oportunidade de terem duas equipes de X-Men, uma no passado, uma no futuro. O público já tá acostumado com as duas equipes e elas se conversam. Eu só acho que tinha que ter acontecido 4 coisas. Só isso, só 4 coisas. Primeiro, em vez da Lince Negra descobrir um poder novo e mandar o Wolverine pro passado... Eu tenho um poder aqui, extra. Tá, eu sei. Por que você não falou isso antes? Mas, enfim, por que não pegava, tipo, a vampira pra poder fazer isso? Porque a vampira pode pegar o poder de qualquer uma, tá ligado? Metia uma que, eu já peguei o poder de alguém aqui. Esse é um problema. Segundo, eu acho que focou muito pouco na equipe clássica. Tipo, ficou muito na galera do passado e vimos um pouco a galera do futuro. E tinha os mutantes muito jogados lá que, tipo assim, quando eles morreram, dane-se, porque a gente nunca viu eles antes. Outro problema é que eu gosto da atriz, cara, mas a Jennifer Lawrence... Cara, a Mística não é aquilo ali. A Mística não pode ser a líder dos X-Men. Ela nem era naquele filme. Só que a Mística ali, ela era muito... Ela era uma boa pessoa. E isso não tem a ver com a personagem, cara. Por que eles não botaram pra impedir o Magneto? Visto que o Magneto, ele já era do mal. Ou seja, criaram uma trama ali totalmente necessária, né? Deu a entender que criaram toda uma trama boba pra ter a Jennifer Lawrence no filme. E o quarto motivo, que eu acho que é um erro, esse é mais na zoeira, que é o filme da deixa pra X-Men Apocalipse, que também é uma das piores coisas que eu já vi na vida, assim. É muito ruim aquele filme é horrível. Caraca, é só queda, né? Vai caindo, assim. Primeira classe, pô, Jesus Esquecida, Apocalipse, Fênix Negra. Eu não sei qual é o pior, Apocalipse ou Fênix Negra. Tá ali, acho que eu tenho que rever aquela bosta pra saber o que consegue ser pior ali. Pra mim, o Apocalipse é pior. Mas por que eu digo que eu queria essa história bem adaptada? Porque essa história no quadrinho, ela tem uma tensão muito maneira. Esse filme, ele tem bons momentos. E um dos melhores momentos desse filme é quando eles ficam fazendo a jogada. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Por exemplo, vendo o Magneto fazendo aquela destruição toda e a galera morrendo no futuro, dando urgência. Isso tem na HQ e é um peso muito maior. A Lince Negra, na HQ, ela tem um papel importante porque ela que é o link. É ela que é enviada pra ela poder alertar os X-Men sobre o Apocalipse. Isso nunca vai acontecer, nem os X-Men do MCU, eu acredito que nunca vai ter isso. Então, tipo, eu acho que o jeito ideal era fazer uma animação, sei lá. Tem uma cena muito icônica que é um sentinela pulverizando o Wolverine só sobrando os ossos. A história é muito marcante, só que ela pro cinema não ficou tão boa. Apesar de eu, de novo, ter ótimos momentos. Isso eu concordo, mas que ele é medíocre eu não concordo. Eu acho que ele é ruim mesmo. Tá, mas aí você é hater e, tipo... Não, eu não sou hater, cara. Se eu fosse hater, eu não ia gostar de Primeira Classe. Você gosta de Primeira Classe porque aquilo nem parece X-Men. Como assim? Não, eu gosto de Primeira Classe. É legal e parece muito X-Men, sim. Não vem com essa, não. Esse filme, ele nos salvou de uma parada, sabia? Na época que a Fox tava se quiserem, pode pesquisar a respeito. Mas na época que a Fox tava pra decidir se ia fazer o Primeira Classe, tinha 2 roteiros brigando pra qual ia virar filme. Se ia ser o X-Men Primeira Classe, ou se ia ser os X-Men versus Quarteto Fantástico, e talvez até tivesse Demolidor, e seria baseado em Guerra Civil. Nossa. Seria quem? O quarteto daqueles filmes, daqueles 2 filmes lá, né? E o Demolidor ia ser o Ben Affleck. É mais provável que seria o quarteto lá do início dos anos 2000, lá com Chris Evans como Tocha Humana. É mais provável aquele quarteto lá.
Cara, outro livro que eu gosto muito, eu não terminei ele, mas o que eu li é assim, a definição perfeita de como deve ser o cyberpunk é Neuromancer. Ele ditou, entendeu? A parada, ele criou, ele acho que cunhou em ferro o cyberpunk. Isso deveria ser feito, porque a história é maneira, ela tem uma pegada maneira. Philip K. Dick, né, que é o escritor de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro de onde saiu o Blade Runner, não sei se você sabe. É uma influência dele, Neuromancer. Então, tipo, a trilogia, né, que vem mostrando algumas histórias ali do cyberespaço, com esses cowboys, né, que são o pessoal que entra dentro da Matrix, porque o termo Matrix também veio de Neuromancer. É muito maneiro e eu acho que deveria ter um filme disso, tá ligado? Tipo assim, tem algumas coisas ali que estiram ideias e criam filmes, mas a história em si nunca viu a luz do sol, assim, com adaptações. E eu acho que daria uma parada muito maneira. Hoje o cinema tá jogando mais seguro do que jogava uns anos atrás, tá ligado? É mais difícil você ver filmes autorais hoje em dia. Então, pelo menos no cinema, tá? Não tô falando dos streaming. Tu acha que seria um filme de streaming, tipo, meio autoral, assim? Ou, tipo assim, uma full adaptação ao livro pra ser blockbuster? Não, eu quero um blockbuster, eu quero tipo Blade Runner, entendeu? Eu quero tipo Blade Runner 2049, um negócio bem feito, com os neon na minha cara estourando. Tô achando que você tá falando isso aí por causa do seu hype do Cyberpunk 2077. É porque eu acho muito, muito errado você não ficar hypado pra Cyberpunk 2077 por um motivo tão besta quanto é o jogo ser em primeira pessoa. Ó, o que eu tô vendo em algumas reviews do jogo é que o pessoal tá falando assim: pra você que reclama que é em primeira pessoa, saiba que a gente que jogou vê que primeira pessoa é o formato ideal pra esse jogo. Não dá pra explicar por quê, mas quando jogar você vai saber. Como eu não joguei, eu não sei. Aí tu gosta de falar merda antes. É, eu tô aqui pra isso. Voltando aqui ao tema, tinha outra adaptação que eu gostaria também. Essa também é de uma HQ. E eu também acho que o jeito de contar essa história seria numa animação. Homem-Aranha Azul, o nome da história. É uma história de romance do Homem-Aranha. E a trama se passa num Dia dos Namorados, onde o Peter Parker ele é forçado a conviver com as lembranças do maior amor de sua vida, que acabou perdendo a vida de um jeito que ele se sente muito culpado. E é ele tendo que conviver com essas lembranças. Toda a história é ele lembrando da Gwen Stacy, né, a primeira namorada dele, do primeiro grande amor da vida dele, e ele tá narrando. E o jeito que ela termina é bonito. A história toda é muito bonita. E eu mesmo não sou, como é que pode dizer, um grande fã de histórias de romance, mas o jeito que é contada aqui, ela é de um jeito, tipo assim, muito clássico. Aqui acompanha a grande história do Homem-Aranha, tipo, contra o Duende Verde, contra o Lagarto. Tem tudo isso. É uma história que mergulha muito de como é difícil ser Homem-Aranha. Você vê que ele perdeu oportunidades de estar com ela por mais tempo por ser Homem-Aranha. E depois que ela morreu, quanto esses pequenos momentos que ele deixou escapar, como eles fazem falta. E quanto ele sofre por isso. E o jeito que ela termina, fica aqui o alerta de spoiler, tá? Vai aqui, ó, pular 15 segundos, caso você não queira saber o final. Mas no final, a gente descobre que o Peter, que está narrando a história, ele já está casado. E do nada a Mary Jane entra no quarto e vê ele chorando com o gravador que ele tava falando. Aí você fica, caraca, que climão, né? Momento malhação. Ela vai reclamar que ele tá com saudade da ex. Em vez disso, a Mary Jane se compadece do sofrimento dele e fala pra ele assim: manda um oi pra Gwen por mim e diz que eu também sinto saudade. Aí ela faz um semblante muito triste assim e sai e fica um clima muito na bad, assim. Da bad. A história, ela é história recente, tipo assim, não é tão recente assim, é do início dos anos 2000, mas ela tem mais como objetivo trazer pro leitor atual a importância da Gwen Stacy na vida do Homem-Aranha, porque a Gwen Stacy já morreu há muitos anos. Mas é uma história maravilhosa. Eu tô até com ela aqui em mãos e eu tô todo com um sorriso na cara só de olhar as capas, porque ela tem umas capas muito bonitas. Eu acho assim, bem significante a história ser tão boa assim, tipo o Jeff Loeb. Eu não curto muito ele, não. Não, sim, mas quando se fala de Jeff Loeb, todo mundo lembra de Homem-Aranha Azul e Batman, O Longo Dia das Bruxas. Eu já li as duas histórias e recomendo, tipo, pra todo mundo. É muito incrível O Longo Dia das Bruxas, cara. É o Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan, bebe muito de O Longo Dia das Bruxas, que mostra a transição de Gotham, né? Da era dos mafiosos, assim, estilo Poderoso Chefão, pra essa era da loucura que a gente tá mais acostumado, dos grandes vilões, dos vilões com problemas mentais, né? Tipo o Bane, o Coringa e tal.
Uma das melhores histórias do Batman. O Batman tem um arsenal muito grande de história pra você botar assim na mesa e falar que é. Peraí. Mas quando fala das melhores histórias do Batman, todo mundo fala das mesmas três. Cavaleiro das Trevas. Ano 1 e o Longo das Bruxas. É sempre essas três. O ano 1, eu não vejo tanta pessoa falando do ano 1 assim. Como melhores histórias do Batman, eu não vejo o ano 1, não. Longo Dia das Bruxas, Cavaleiro das Trevas. Aí tem algumas diferenças. Aí, por exemplo, às vezes eu vejo a queda do morcego, às vezes eu vejo Morte da Família. A Morte da Família, a história não é grande coisa. Ela só tem a morte do Robin. sim, mas é uma parada muito icônica. Tá, beleza, mas eu tô falando de história mesmo, sabe? O começo, meio e fim resulta numa parada incrível. Como Cavaleiro das Trevas, como Ano 1, como o Dia Longo Dia das Bruxas, como Piada Mortal. Eu tô sentindo que a gente tá esquecendo algumas histórias muito épicas. Você falou de Guerra Secreta? Eu pensei em Guerras Secretas. Que eu acho assim, esse pra ser feito em filme é um pouco complicado, né? Porque pra você fazer Guerras Secretas, a premissa é você ter um universo de histórias, né? Vários universos de histórias. Tem que ter um multiverso. Exatamente. Você tem que ter um multiverso e você tem que trabalhar esse multiverso a ponto de você se apegar ao multiverso. Então eu vou gostar dessa linha temporal, dessa linha aqui, eu vou gostar dessa outra linha aqui, eu vou gostar dessa outra linha aqui, beleza, tu se importa com todas as linhas. E aí, a parada da Guerra Secretas é você criar um embate no final de universos que, tipo assim, cara, um universo vai destruir o outro e as pessoas vão morrer. Aquelas pessoas ali estão batalhando com outras pessoas que você gosta muito pela vida delas e pelo universo delas. Então, essa proposta eu acho tão maneira e ela pode ter um desenvolvimento tão top, só que ela é muito complicada de ser desenvolvida mesmo. Diferente das outras de HQ que a gente mencionou aqui, pra mim, essa aí, ela é a única que é possível, cara. Por alguns motivos. O primeiro é que, tipo assim, o conceito de multiverso vai aparecer. Uma das melhores coisas de Guerra Secretas é que eles não dependem dos heróis do Capitão América, não dependem nem do Homem de Ferro. É, na verdade os dois não estão lá. A parada é que se fosse fazer um filme disso, teria que ser no estilo Ultimato, tá ligado? A gente só ia poder ver isso aqui daqui, sei lá, 10 anos. E teria que ter um quarteto fantástico já estabelecido. Tem que ter um Reed e tem que ter o Doutor Destino. O Doutor Destino, ele é o cara que se comporta como se fosse um deus, sabendo que não é, e tratando-se de superior ao seu rival, Reed, sabendo que o Reed é melhor que ele. É uma parada que o autor, o Jonathan Hickman, da Guerra Secreta original, fez tão bem, com primor tão incrível, que se não for muito bem feito, eu vou ficar decepcionado, tá ligado? Com a história. Porque a gente que lê HQ, a gente gosta de dois tipos de história. Ou aquelas cósmicas, apoteóticas, ou aquelas de reflexão, que bota no íntimo dos personagens. E Guerras Secretas tem as duas coisas de forma maravilhosa. Ao mesmo tempo que você tem a complexidade cósmica, você entende o íntimo do ser do vilão da história. Você entende a motivação dele, você vê tudo que levou ele a fazer aquilo ali e o que ele tá disposto a fazer pra continuar naquele posto. O mais incrível é que quando a gente é apresentado pro mundo bélico, quem leu a história sabe que, por motivos que não convém aqui explicar, um dia a gente faz um Bueiro Net que a gente explica com mais detalhes, mas o Doutor Destino acaba conseguindo uma onipotência e ele vira um deus soberano de um mundo que ele mesmo cria. Cara, eu tô até com vontade de acabar aqui e ler de novo Guerra Secreta. Caraca, isso aí pra mim foi incrível, que visto que era uma realidade onde ele tinha criado, ele pegou pra si a Sue Storm, o Franklin e a Valéria, que são os filhos do Reed, e a Sue pegou como esposa e filhos dele. Ele roubou a vida do cara e nesse universo, visto que ele era feito de vários pedaços de outros universos, você tinha vários Homens de Ferro, vários Capitães América, vários Homem-Aranha, tudo uma mistureba toda. Mas no universo todo não tinha um Reed. E quando o Reed aparece pra ele, porque o Reed do outro universo conseguiu sobreviver, ele aparece pra ele, ele vê ele vivo, ele fica como se fosse com medo, mesmo ele sendo onipotente. É incrível, é incrível. Essa história é incrível. O Jonathan Hickman foi o melhor autor a trabalhar com o Doutor Destino até hoje. Assim. Não lembro de nenhum outro autor que fez o Doutor Destino tão bem escrito. Pra mim, é o melhor vilão da Marvel. O vilão da Marvel que eu mais gosto. E eu acho que a Marvel tem que apresentar esse Doutor Destino logo, senão a DC vai ficar na frente aí com o Adão Negro, que também tá prometendo. Tem muito potencial, se for bem trabalhado, se for bem feito. Não me mete que Doutor Destino foi pro espaço, não, com o quarteto. Joga no básico. O pessoal faz um negócio mais complexo em vez de fazer o básico aqui que funciona. Se já tem uma Wakanda, pode ter uma Latvéria. Sim. Como inserir o quarteto, assim. Eu acho que a maior dificuldade é essa, porque o Doutor Destino é muito fácil. Mas o quarteto que é um pouco mais complexo. Tipo assim, qual vai ser a abordagem? Quarteto já meia-idade?
Tá, mas onde eles estavam? O Quarteto Jovem? O Quarteto Jovem é meio estranho. O problema é outro também, tipo assim, nos quadrinhos a gente entende, mas, por exemplo, em filme, como é que você vai fazer? Se o Destino, ele vai ser déspota de um país, por que ele seria rival do Reed? Então, tipo assim, um caminho fácil pra estabelecer essa rivalidade é não botando ele pra ser déspota. Sendo que, pra mim, você já perdeu muito do personagem fazendo isso. Você precisa estabelecer a rivalidade deles desde adolescente. E é um caminho que a gente já viu que não dá certo. Tem 2 experiências aí pra provar. É uma adaptação, mas tá mais pra um remake. Eu queria que tivesse uma série que fosse focada na juventude do Superman, mas que fosse totalmente diferente de Smallville. Tu quer um reboot de Smallville? Pode chamar de um reboot de Smallville, mas que ele fosse um pouco mais baseado nas HQs da juventude do Clark do que na série de Smallville. Na Action Comics da 1952, você diz? Não. Na mais basicona mesmo. Entendi, tipo ano 1 do Superman. Isso. Em Smallville, eles não conseguiram resistir à tentação de botar todos os vilões que o Clark enfrentaria no futuro logo ali. O Superman do universo de Smallville, ele tem a vida mais fácil do mundo, porque ele não vai ter que enfrentar Darkseid, porque já foi derrotado, não vai ter que enfrentar Brainiac, porque já foi derrotado, não vai ter que enfrentar o Parasita, não vai ter que enfrentar nada. Eu queria que fosse uma série focada em como seria difícil crescer sendo Superman. Eu sei que já foi abordado. Acho que ia ficar chato. Isso aí deveria ser uma série de, no máximo, sei lá, uma temporada. Sim, mas eu tô falando, eu queria uma série curta. As pessoas estão esquecendo o que é o Superman, cara. Em quase todas as mídias que o Superman tá, botam ele como se fosse o problema a ser resolvido. Eu quero o Superman raiz, sabe? O Superman que seja bondoso, que seja tipo um Jesus. Seria tipo isso, tipo a esperança. E eu queria ver como o jovem que cresceu com os fazendeiros se tornou esse símbolo de esperança. Eu queria uma série bem feita baseada nisso. Por exemplo, Smallville ficou muito malhação em alguns momentos, envelheceu mal. E como? Já vi algumas vezes depois, é um negócio horrível. A gente tem Homem de Aço, e eu não concordo com essa crítica de que o Homem de Aço, que o Clark não deveria ter matado no final do Homem de Aço. Mas eu concordo que se fosse botar ele pra matar, talvez fosse melhor fazer isso numa continuação, em vez de botar ele no primeiro filme. Diz que no primeiro filme você tinha que estabelecer que ele seria a esperança. Eu sinto falta desse Superman. Não parece que a DC tá indo por esse caminho, né? Eu fiquei triste ver o jogo do Esquadrão Suicida, que vai ter um Superman do mal. Embaixo do Superman tem lá o Superman do mal. A gente vê a Liga da Justiça enfrentando o Superman no filme da Liga da Justiça. Tudo bem que ele ficando bem depois, mas enfrentando ele ali. Teve 2 Injustice. Pô, cara, as pessoas precisam lembrar do que é o Superman. Então eu queria uma adaptação das HQs / remake de Smallville. É isso que eu queria. A minha esperança é que a CW vai fazer uma série de Lois e Clark, que eu vou dar uma olhada assim, porque dá a entender que é esse Superman mais raiz que eu tô falando. Eu tenho uma de um jogo, eu acho que ele funciona muito, que é Metal Gear. Eu acho que Metal Gear, quando o Kojima criou Metal Gear, ele criou pra ser um filme. Tanto que você joga o jogo, é filme, o jogo é um filme. O Metal Gear 4, cara, ele é mais filme do que você jogando ele lá no PS3. Então, assim, o jogo nasceu pra ser um filme. E eu acho que quem poderia ser o diretor é o Kojima, porque o coitado, ele queria ser cineasta, só que ele não conseguiu espaço na mídia, e aí foi pros jogos. Aí começou com o Nintendinho e tal, e conseguiu evoluir até agora. Pô, tu vê Death Stranding, como a parada é construída, o negócio é muito bem feito. Ele é muito bom diretor. O próprio Kojima poderia dirigir uma série de Metal Gear. Isso é impossível. Isso aqui é só realmente o que eu queria, porque a marca Metal Gear é da Konami, né? E a Konami já não... Eu não posso muito expressar minha opinião, porque o único Metal Gear que eu joguei foi Metal Gear Rising, que é o Metal Gear que todo mundo diz que não é Metal Gear de verdade. Ai, cara, tu sempre dá essa, né? Tu sempre joga... Filme, não é série não? Não, filme. Tem que ser filme, blockbuster. Poderia dar uma série de filme top, uma série de filme muito maneira, porque a história de Metal Gear é muito boa. Então, se fizessem uma série de filmes bem feitos pelo Kojima, cara, ia fazer um negócio que todo mundo ia ser um blockbuster absurdo. Então, o Carlos Júnior aqui mandou na Twitch que ele queria muito ver uma adaptação decente de God of War. Agora dá. Acho que agora com esse novo, mano, eu acho que dá pra ter um... Acho que até na mitologia antiga dá pra ter uma parada maneira. É porque os God of War antigos, eu tô falando mais por causa do Kratos mesmo. Ele não era um personagem muito interessante. Hoje em dia que eu acho que ele melhorou bastante, sabe? Mas eu realmente... rende um filme, detalhe, ainda rende um blockbuster, né?
Outro que ele destacou aqui também foi, isso é de querer ver uma boa adaptação e também da continuação, que é no caso da saga Percy Jackson. Nunca vi nenhum. Nunca vi nenhum? É uma bosta o filme. Meu Deus, é uma bosta. É muito ruim. O Mar de Monstros é um festival de vergonha alheia, cara. É muito... Nunca consegui ficar com vontade de ver, cara. Mas a galera dos livros realmente é fã. Quem leu gosta muito. Ele destacou até que ele gostaria de que fosse, na verdade, roteirizado pro cinema. Era essa saga Heróis do Olimpo, que vem depois da trilogia da saga principal Percy Jackson. Eu acho que eu tô ligado o que é. Que é, tipo, outros personagens além do próprio Percy Jackson, né? Isso aí mesmo. Eu nem sabia que o Percy Jackson tinha um universo tão grande assim. Quando eu tava bolando o que eu falaria, eu percebi que muitas coisas que eu sempre quis ver com adaptação realmente foram adaptadas. Por exemplo, Sonic. Só que o Sonic ele foi adaptado da forma que eu não queria. Eu acho que o Sonic funcionaria bem com uma animação, tá ligado? Um filme de animação 3D, tipo, padrão é... Tipo o filme do Mario também? O filme do Mario vai sair em animação. Tô ouvindo essa ideia, mas eu tô na minha mente o filme antigo do Mario. Ah, sim. Aquela merda. Aquela obra-prima. Sei lá, talvez uma série animada, mas depende de como for feito também, é um dos jogos que eu tô mais viciado atualmente, que é o Overwatch, cara. Eu acho que o Overwatch tem uma história maneiríssima. Poderia ter um filme de animação, né? Eu acho que ela poderia transcender, sim, os jogos e virar podia ser uma franquia. Live action, não. Eu achei muito estranho ver o Winston, tá ligado? O macaco falando assim. Elas são muito fantasiosas. Eu acho que funciona naquele contexto ali. Que em live action podia ficar meio como a Mercy, por exemplo. Eu acho que funciona melhor numa animação mesmo. Tem um universo muito interessante com backgrounds, cara. O universo de Overwatch é muito interessante. Me parece que é muito baseado em Animatrix, o universo de Overwatch ali. Pelo menos eu tenho essa impressão, posso estar enganado. Eu não tô entendendo. O que você vê de semelhança com o Animatrix? Essa parada da revolução das máquinas, que elas lutarem pelos próprios direitos, se revoltarem. Tá, mas é uma vertente totalmente diferente, né? Porque ali as máquinas, elas evoluíram tanto, elas não tomaram a atitude das máquinas de, tipo assim, querer oprimir os humanos. Elas tomaram a atitude do vamos manter a paz. E aí os humanos são realmente os escrotos que vai lá e tenta querer matar as máquinas e tal. Aí tem as pessoas que têm os preconceitos. E aí é um mundo que, na verdade, o mundo de Overwatch reflete o preconceito que a gente vê no mundo atual com o preconceito com as máquinas. Eu só acho que foi só uma impressão que eu tive mesmo, que era baseada em anime. Mas, de novo, posso estar errado. Como é que eu vou saber se essa foi uma das inspirações? Outra parada também, eu não quero que nunca mais mexam nisso pra cinema, tá? Nunca mais. Mas eu acho que poderia ficar, olha as minhas exigências, teria que ser uma série em animação e teria que ser uma animação estilo Castlevania. Uma pegada séria, com uma pegada bem anime. Exterminador do Futuro. Tu queria Exterminador em série de animação? Isso é muito estranho. Talvez fosse a primeira olhada, mas eu acho que com a história certa, eu acho que ia ficar maneiro. Não, mano. Exterminador do Futuro o negócio que James Cameron criou assim, tá ligado? O bebezinho que ele pariu assim, olhou, tipo, cara, isso aqui é uma das minhas maiores obras. Aí ele fez Exterminador 1. Aí ele pariu uma criança mais bonita ainda, que é o Exterminador 2, cara. Aquele negócio é demais, mano. Eu acho que dava, cara. Acho que a linguagem não foi feita pra isso. Inclusive, eu ia querer que tivesse episódios no presente e episódio mostrando a rebelião no futuro. Eu acho que pode ter, assim, nesse quesito, tipo assim, não ter a história de Exterminador do Futuro, mas, tipo assim, mostrar algumas coisas que é complicado de mostrar, por exemplo, em filme, como é o futuro. O futuro é muito caro mostrar. Então eu concordo, realmente, você tem uma parada que mostra o futuro. Que fique claro aqui, eu não tô pedindo que façam a história do John Connor, Sarah Connor e o Arnold. Não, uma outra história que se passa no universo Exterminador do Futuro e fosse em formato de série e mostrasse uma outra problemática, outra parada. Isso do Exterminador clássico, esquece. Você queria ver o Exterminador 4? Não. Fizessem uma outra problemática, esquece John Connor tudo, fizesse uma outra problemática e justificasse aparecer, tivesse tanto episódio no presente quanto episódio no futuro. Alguns episódios você tá vendo a resistência, outro episódio você tá vendo o passado acontecer e tal, e os dois têm uma igual importância, e de vez em quando você vê refletir no futuro coisas que aconteceram nos episódios que focam no presente. Eu ia gostar de ver isso. Porque Exterminador, ele tem um universo maneiro que não é explorado. E detalhe, tá? Isso que eu tô falando aqui vale só pra Exterminador. Porque eu não quero... Tem franquias que eu acho que eu não quero ver nunca mais. Alien, já chega.
já chega, acabou, já deu, tá no passado. Você nunca nem viu. Mas eu vi Prometheus. Aí você também tá no cúmulo do falador de merda. Porque, pô, tu me fala, já chega de Alien. Aí você não viu Alien 1, não viu Alien 2, não viu Alien 3. Aí você viu Prometheus. Mas eu vi Prometheus 1, 2, Alien vs Predador 1 e 2. Mano, tu só viu a raspa da bosta, cara. É tipo você falar assim, caraca, olha aí, Star Wars 9, moleque. Pô, que bosta, não pode ter mais Star Wars de nem nada, porque... Mas eu tô quase pensando isso também. Não, peraí, mas aí você querer matar a franquia Star Wars, tipo assim, pô, não pode ter mais Star Wars, porque, caraca, olha isso daí. O problema não é a franquia. Por exemplo, Alien 1 é top pra caraca, e você nunca viu, aí você tá falando mal de uma parada que é muito top. Não, peraí. Caraca, mas eu tô falando só das versões novas, que foi as últimas coisas a saírem. Eu sei, cara, mas eu quero dizer é que se você faz uma coisa como o primeiro Alien, funciona muito bem, como é o jogo Alien Isolation. Detalhe, isso que eu falo vale também pro Predador. Você viu o último Predador? Aí você me fala de Alien vs Predador, mano. Caraca, sabe quem dirigiu Alien vs Predador? Caraca, eu esqueci. Paul W.S. Anderson. Nada menos que o diretor de Resident Evil, a saga. O novo diretor de Monster Hunter. Ah, tô ligado. Já viu Resident Evil, cara? O negócio é muito ruim, Você fica acompanhando a história da Alice. Alice, quem é Alice, cara? E a Alice tem poderes. Poderes no universo de zumbi, cara. Zumbi não dá poder, zumbi te mata. E por último, mas não menos importante, talvez, da saga que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui, eu falo que é Assassin's Creed. Eu, sinceramente, eu não sei qual seria o formato ideal. Se é filme já tentou, não rolou. Se é série, se é animação, se é live action. Não sei como, cara, mas aqui a história dá. De certa forma já migrou, né? Porque ela foi pros livros. É, só que os livros, eles não são adaptações, eles são complementos da história do jogo. Aquele que você me deu, ele conta exatamente a mesma história do jogo, só que em livro. Mas os livros que saíram a partir depois do Revelations era mais pra complementar a história. Por exemplo, o livro do Assassin's Creed 3, ele não conta a história do Connor, ele conta a história do Haytham. Eu nem lembro exatamente qual é a história que o Black Flag conta. O livro que aqui no Brasil é o Assassin's Creed Bandeira Negra, ele conta a história do Black Flag, mas ele se aprofunda mais nos acontecimentos depois também, tá ligado? Porque o jogo termina com você tendo sua filha lá e aparece o Haytham pequenininho. Eu acho que ele mostra o que acontece um pouco depois disso. Tá? E ele soma bem com o Assassin's Creed 3, que tem o Haytham adulto. Então, tipo assim, tem uma história muito rica. Eu gostaria que fosse adaptado para outras mídias. Principalmente porque eles estão enrolando para concluir a história no jogo. Então, pelo menos que ela se conclua em outro lugar. Até onde eu sei, a Ubisoft tem plano para lucrar com essa franquia pelos próximos, sei lá... 50 anos. Então, né, vamos saber para onde vai. E você, que está me ouvindo? O que você gostaria que fosse adaptado? Alguma história que você sempre sonhou em ver em outra mídia? Conta pra gente. @BuenoNerd no Instagram, BuenoNerd no Twitter. Caso queira ver os nossos erros de gravação, vai lá, twitch.com/BuenoNerd. E não se esqueça, volte sempre neste bueiro. Até semana que vem. Sexta-feira, a gente se vê. Tchau, tchau.